Era um dia como qualquer outro no hospital. O turno da manhã havia começado há poucas horas e Alice, uma jovem enfermeira que ainda carregava no olhar o brilho da recém-formação, estava sentada na recepção, organizando prontuários e atendendo chamadas. Desde que começara a trabalhar ali, cada dia era uma oportunidade de aprendizado. Mas, naquele momento, ela não fazia ideia de que estava prestes a vivenciar algo que mudaria para sempre sua forma de enxergar a profissão e a própria vida. O silêncio monótono do hospital foi abruptamente interrompido pelo som da porta principal se abrindo com força. Alice levantou a cabeça e, para sua surpresa, viu uma menina parada ali. Devia ter, no máximo, 10 anos. Seus olhos arregalados estavam cheios de medo, e seu pequeno corpo tremia levemente, como se tivesse corrido um longo caminho até ali. Mas o que realmente fez o coração da enfermeira disparar foi o que a garota segurava nos braços. Um bebê, enrolado em um cobertor azul, com o rostinho parcialmente escondido pelo tecido. Alice largou imediatamente o que estava fazendo e correu até a menina. "Querida, o que aconteceu? Quem é esse bebê?" Sua voz era suave, mas carregava uma urgência que não podia esconder. A menina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Sua voz, quando finalmente saiu, soou embargada pelo medo. Ele foi deixado na rua. Um homem. Ele estava bêbado e o largou lá. Eu vi, mas fiquei com medo de me aproximar no começo. Depois de um tempo, percebi que ninguém vinha buscar ele. Então, eu trouxe ele para cá. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu olhar se voltou imediatamente para o bebê e, com toda a delicadeza que possuía, ela o pegou nos braços. Seu coração apertou ao notar que a pele do pequeno estava gelada. Ele não chorava. Ele simplesmente estava ali, quietinho, como se já tivesse aprendido, tão novo, que o mundo nem sempre seria gentil com ele. O tempo parecia ter desacelerado ao redor de Alice. Ela sentiu sua garganta se fechar. Como alguém poderia abandonar um bebê assim? Quantas horas ele tinha ficado ali, à mercê do frio e da indiferença dos passantes? Quantas pessoas haviam ignorado sua existência antes que aquela menina de coração puro decidisse fazer algo? Ela afastou esses pensamentos e se concentrou no essencial. Primeiro, precisava garantir que o bebê estava bem. Levou-o com rapidez para um dos leitos da emergência e começou a examiná-lo com cuidado. Felizmente, apesar do frio, ele estava vivo e não apresentava sinais graves de hipotermia. Mas o que a perturbava era o fato de que ele não esboçava reação alguma. Era como se estivesse entregue ao próprio destino, sem forças sequer para chorar. Alice acariciou suavemente sua pequena mão, tentando transmitir algum conforto. A menina que o trouxera estava ao lado, observando cada movimento da enfermeira com um misto de preocupação e esperança. "Ele vai ficar bem?" perguntou, sua voz um fio de som. Alice respirou fundo e forçou um pequeno sorriso. "Vamos cuidar dele. Você fez a coisa certa ao trazê-lo aqui." Mas no fundo, uma angústia começava a crescer em seu peito. O que aconteceria com esse bebê depois? Quem eram seus pais? Será que alguém o procurava? E o homem que o abandonou? O que aconteceria com ele? Sem perder tempo, Alice pegou o telefone e chamou a polícia. Esse era um caso sério e precisava ser investigado imediatamente. O tempo parecia se arrastar enquanto ela esperava a chegada dos oficiais. Durante esse tempo, a menina ficou ali, ao lado do bebê, segurando sua mão minúscula como se quisesse protegê-lo de tudo de ruim que pudesse acontecer. Quando a polícia finalmente chegou, Alice relatou tudo o que sabia. Os oficiais ouviram a história atentamente e anotaram cada detalhe fornecido pela menina. Não demorou muito para que encontrassem o homem que havia abandonado o bebê. Ele foi detido pouco tempo depois, bêbado e sem conseguir dar uma explicação coerente para o que havia feito.
A única coisa que repetia, entre frases desconexas, era que não tinha escolha. A raiva queimou no peito de Alice ao ouvir isso. Como assim não tinha escolha? Como alguém poderia olhar para um ser tão indefeso e simplesmente deixá-lo para morrer? O bebê foi encaminhado para os cuidados das autoridades responsáveis, mas Alice não conseguia tirá-lo da cabeça. Naquela noite, deitada em sua cama, ficou imaginando que tipo de vida ele teria dali para frente. Ele encontraria uma família que o amasse? Ele cresceria sabendo que foi salvo por uma garotinha que teve mais coragem do que muitos adultos? No dia seguinte, uma surpresa a aguardava no hospital. A direção da instituição havia decidido organizar uma pequena cerimônia para homenagear a menina que salvou o bebê. Ela recebeu um certificado de bravura e todos os funcionários do hospital aplaudiram sua atitude. Seus pais estavam presentes, com os olhos marejados de orgulho. A mãe a abraçava com força, como se quisesse protegê-la de todas as injustiças do mundo. Alice observou a cena com um nó na garganta. Aquela garotinha não apenas havia salvado uma vida, mas também havia lembrado a todos que um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. E, para Alice, aquele dia foi um divisor de águas. Até então, ela via seu trabalho como enfermeira apenas como uma forma de ajudar as pessoas fisicamente, cuidar de ferimentos, administrar remédios, monitorar pacientes. Mas agora entendia que ia muito além disso. Ser enfermeira significava estar ali, para aqueles que não tinham mais ninguém. Significava estender a mão quando o mundo parecia ter virado as costas. Significava ter a coragem de se importar. Ela sabia que nunca esqueceria aquele bebê e aquela menina corajosa. E prometeu a si mesma que, a partir daquele dia, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ninguém que cruzasse seu caminho se sentisse sozinho. Às vezes, achamos que somos pequenos demais para fazer a diferença, que nossa ajuda não é suficiente. Mas essa história prova que, mesmo uma criança de 10 anos, ao seguir seu coração, pode mudar um destino inteiro. Se ela não tivesse agido, o que teria acontecido com aquele bebê? Então, se um dia você se deparar com uma situação em que possa ajudar alguém, não hesite. Talvez você seja a única esperança daquela pessoa. Talvez sua atitude seja a diferença entre a vida e a morte. O mundo precisa de mais pessoas que tenham coragem de se importar. E você? O que faria se estivesse no lugar dessa menina?